Essa é uma dinâmica bem complicada, né? Porque, como você bem citou, Diego, quando o cara ele assume o relacionamento com a mãe solteira, ele tem que entender que o passado dela ainda permanece de alguma forma vivo, né? Porque, querendo ou não, ela tem que entrar em contato com o pai da criança, Existe e tem que espaço? ter esse contato, né? Acho que, por mais que o padrasto ele seja alguém presente, ele seja alguém que pegue aquela criança e esteja disposto a assumi-la como filho, mas acho que nada substitui a questão do contato com o pai biológico. Por mais que o cara não seja uma flor que se cheire, digamos assim, mas é importante para a criança saber de quem que ela descendeu, ela ter esse contato, ainda que seja um contato mínimo, né? Porque, assim, eu acho que as nossas raízes dizem muito da gente. E eu acho que o maior erro hoje em dia é das mães procurarem um relacionamento com um homem para ser pai dos filhos dela. Às vezes ela nutre um ódio tão grande do seu ex que acaba fazendo com que a criança tenha uma alienação parental ali, que a criança começa a repudiar o próprio pai. E isso não é muito raro de se ver, isso é frequente até. Né? Quando você pega alguns fóruns de internet e observa relatos de homem dizendo que tem uma certa dificuldade de ter o contato com o filho, né? Que é um homem separado e tudo mais, e ele gostaria de ser um pai presente, porém ele é impedido por conta dessa questão, que aí é esse outro fator aí da alienação parental. E querendo ou não, quando você tem um filho com alguém, é um vínculo quase eterno que o homem vai ter com a mulher e vice-versa. Então, é importante. Eu acredito que esse fenômeno da baixa natalidade, ela tem muito a ver com esse contraste. As pessoas estão pensando duas vezes com quem que elas vão ter um relacionamento de modo a ter um filho, porque é uma responsabilidade assim gigantesca e você, por mais que não queira ter contato com a genitora do seu filho ou o genitor, isso vai ser inevitável e é ideal que seja inevitável, né? Porque tem que ter esse contato, ainda que ambos resolvam tocar a vida, ter o seu relacionamento, aquela coisa toda. E outro ponto que eu acho assim importante que você citou, Diego, a questão financeira da coisa, né? Hoje em dia eu penso o seguinte, e até polêmico isso que eu vou dizer. Eu acho que a questão da paternidade e a maternidade não é para quem quer ter pai ou para quem quer ser pai ou mãe, é para quem tem vocação, porque tem gente que claramente não tem vocação nenhuma para ter um filho. E quando eu digo vocação, eu estou falando de competências interpessoais, de você ter um entendimento de que filho não é um pet, que você vai e compra, e quando você não quer mais, você simplesmente doa para alguém que queira. Então é algo para a vida toda. E filho é caro, filho dá trabalho, filho é uma responsabilidade que pode te dar dor de cabeça. Se o filho ele faz alguma merda que outra ali, por mais que ele seja adulto, isso pode recair sobre você. E a questão da pensão alimentícia. Se, por exemplo, às vezes o seu filho ele ficou de maior, às vezes tem 20 anos, 20 e poucos anos, e ele fez outro filho, e você é avô. Se esse seu filho ele não paga a pensão do filho que ele fez, de quem que a justiça vai cobrar? Dos avós. Sim, verdade. Então, realmente é uma responsabilidade que recai, ainda que seu filho seja adulto, esteja tocando a vida. Então, é algo que as pessoas têm que pensar muito. E sem contar que não adianta nada você querer ter um filho por querer ter, sendo que você não tem tempo para disponibilizar para dar atenção para esse filho. Porque, ao contrário do que muitos pensam, que a maternidade ou a paternidade é apenas você ter dinheiro para colocar comida, para dar roupa para o filho, isso é só a ponta do iceberg. Você tem que ter a questão de vitalidade para você ensinar virtudes para o seu filho, para você ter momentos de descontração, para você ser realmente alguém relevante, porque eu penso que tanto o pai como a mãe, eles têm que ser vistos pelos filhos como heróis. A partir do momento que os filhos não veem os pais como heróis, os pais fracassaram terrivelmente nessa função tão nobre que a natureza deu. Né? Então, esse é meu pensamento. Eu acho que a pessoa ela tem que ter incentivos Boa. para lidar, né?